observando? Vocês estão vendo minha tela, irmãos? Certo? Vamos fazer um parâmetro aqui, irmãos. Como que acaba o Antigo Testamento? O Antigo Testamento acaba com o profeta Malaquias, do cativeiro pós-babilônico, uma Jerusalém em reconstrução, certo? Como começa o Novo Testamento? Começa o Novo Testamento com ninguém falando de Babilônia. Pô, cara, ninguém sabe que é Nabucodonosor, um império romano tomando conta, umas instituições bem diferentes, e Jesus. Então vamos entender o que acontece nesse período, ok? Vamos lá. Eu vou mandar esse slide para os irmãos também. Vai, computador. Eu te amo, computador. Vamos servir a Cristo agora, meu filho. Aí. O período de silêncio profético. 430 anos de intervalo entre o profeta Malaquias e João Batista. Alguns dizem que são 400 anos, mas contando a idade de João Batista, nós consideramos 430 anos, certo? Aqui, irmãos, sobre o silêncio profético tem um detalhe. Esse silêncio profético, fala assim, o Espírito Santo não falou? Falou, e eu provo. Havia Ana, que era uma profetisa, que vivia no templo desde a sua mocidade, tinha 84 anos. Havia Simão, que foi avirado pelo Espírito aí ao templo e apresentou Jesus. Só que quando a gente fala de silêncio profético é que não houve revelação nacional, não houve revelação digna da inspiração divina, da inspiração a ser escrita, a inspiração celeste, certo? Nesse período tem Macabeus, que a gente considera um livro apócrifo, um livro simplesmente histórico, certo? Então, irmãos, nesse período não houve profecia que entra no cano. Esse é o silêncio de Deus. Ok. Nosso irmão não. Nabucodonosor teve um sonho, que ele viu uma grande estátua, certo? Daniel 2. Ele viu uma grande estátua, que era cabeça de ouro, braços e tronco de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, dedos de ferro e barro. Os irmãos conhecem esse texto, certo? Muito bem. Daniel também teve um sonho. Qual foi o sonho de Daniel? Dos animais. Teve o animal do urso, que comia costela, do guepardo, do leão e do dragão. Nos capítulos que sucedem 8, 9, 10, Daniel tem esses sonhos. Muito bom. O que descreve na estátua de Nabucodonosor? Escreve 4 grandes impérios mundiais, que são eles. Nós temos o Império Babilônico, que levou Jerusalém cativo, o povo de Judá cativo, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Certo, meus amados? E aí, no livro de Daniel, nós aprendemos que Deus controla toda a história. Deus controla toda a história. Vamos lá. Ok. Primeiro império que nós temos é o Império Babilônico, que é o cabeça de ouro e o leão com asas, certo? Demonstrando toda a glória do Império Babilônico. O que nós temos de informação nesse império? Nós temos o seguinte, o rei mais conhecido é Nabucodonosor, e a sua capital, Babilônia, que é um grande esplendor. Irmãos, Nabucodonosor é sinônimo de grande estrategista. As engenharias de barcos, as engenharias de navios, herdam vários nomes babilônicos por causa de Nabucodonosor. A Babilônia, o jardim suspenso das Babilônia, que ninguém consegue descrever ao fato, fala sobre a grandeza e o esplendor da Babilônia. Então, tudo isso estava na Babilônia. E o que ocorre?
O Império Babilônio conquistou o Império Assírio e também o Reino do Sul em Jerusalém. Está aí, irmãos, o final de Jeremias, Lamentações, para nos descrever. Abacuque fala sobre isso, irmãos, sobre esse domínio do Império Babilônico, forte, veloz. Tudo isso, irmãos, cumprindo uma profecia. Qual profecia se cumpriu? Alguém sabe me dizer qual que é a profecia que muitos anos antes falou sobre a invasão da Babilônia acerca de sobre Jerusalém? Alguém sabe dizer qual foi? Kézia estudou isso esses dias. O quê? Qual profecia falou sobre a invasão babilônica? Alguém sabe, irmãos? De Jeremias? Não, muito antes disso. Muito antes disso. Muito antes disso. Kézia soprou aqui. Ela deu aula sobre isso esses dias na escola bíblica dominical. Então não vou falar. Vamos lá, quem lembra? Quem lembra? Vamos ver quem é bom de Bíblia. Quem é bom de Bíblia aí? Cadê os crentes? Meu Deus, cadê os crentes? Pode dar uma pista? Não, sem pista. Não? Não, sem pista. Quem sabe? Esses crentes na meia boca. Ô Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Silas Malafaia disse, você não tem Bíblia, não? Vamos ver? Só. Não, presta atenção, Samuel. Antes disso, moço, antes disso. Vou contar para vocês a história. Está no período de um bom rei. Primeira dica. Alguém sabe? Um bom rei de Judá. Um bom rei de Judá. Ninguém fala nada? Teve 4 bons reis de Judá, né? Segundo ponto. Esse rei venceu a Síria. Deus enviou um anjo e matou os soldados assírios do rei. Alguém sabe quem é esse rei? Terceira dica. Esteve doente para a morte. Quem sabe? 3 dicas. Agora ficou fácil. Essa agora ficou fácil. 3 dicas. Vamos lá. Quem é? Aí fica fácil. Ezequias. Muito bom. E quem profetizou a invasão da Babilônia? Briana sabe. Não foi Ezequias. Quem foi que profetizou a invasão da Babilônia? Quem foi? Vamos, crentes, quem foi? Posso falar? Isaías, isso. Nosso irmão estava muito feliz que estava saudável, recebeu uma comitiva babilônica, mostrou tudo, e aí Isaías fala, vamos levar tudo que você mostrou, mas não no seu tempo, porque você foi fiel. O que ele levou, irmãos? Nabucodonosor tinha uma ideia muito boa. Nabucodonosor entendia que um império não era construído somente de armas, era construído de mentes. E ele levou cativo os reis, príncipes, sacerdotes, levitas, nobres e ricos, todos que tinham acesso à instrução. Entre eles estavam os jovens, Daniel, Sadraque, Daniel, Misaías, Ananias e Azarias. Eu tinha um pastor que sempre falava que a gente tem que citar os nomes hebraicos deles, porque todos os nomes não foram nomes que eles receberam, eram nomes babilônicos. Por exemplo, Davi era Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, todos nomes de adoração aos deuses pagãos. Mas vamos lá. Esse tempo conta da história de Daniel, Ezequiel e parte final de Jeremias e Lamentações. Muito bom. Jeremias profetizou que seria 70 anos e assim se cumpriu. Ok? O que a Babilônia ofereceu para o mundo, irmãos? Primeira coisa, a Babilônia foi importante para Israel porque a Babilônia fez com que eles se tornassem monoteístas. Depois da Babilônia, não existe mais adoração a outro Deus a não ser Jeová. E aqui, meus queridos irmãos, aqui tem a coisa mais louca do mundo. Qual que é a coisa mais louca do mundo, irmãos? Irmãos, fogo se combate com fogo. Eles foram levados para o pecado, foram levados para o cativo por causa do pecado da idolatria, para a ação mais idólatra que existia. Então, Deus fez com que eles tivessem nojo
nojo da idolatria. Coisa importante, tá, irmãos? Aí aqui vem alguns ensinamentos, tá? Idolatria começou a virar sinônimo de derrota, desobediência causava disciplina. Aqui na Babilônia, começou a surgir as sinagogas. Já que o templo estava destruído, as pessoas tinham que estudar de alguma maneira, tinham que cultuar de uma maneira. Então, as sinagogas eram lugares, pequenos lugares, onde as pessoas se reuniam para estudar a Bíblia. E foi nesse período que surgiu os fariseus, irmãos, e vocês vão estudar ao longo do Novo Testamento que o fariseu, eles se tornaram errados, mas a função do fariseu é importante, porque os fariseus eram os responsáveis por levar o povo a estudar a Bíblia. Então aqui surgiu as sinagogas, as pequenas congregações. O que aconteceu também? O povo e o mundo começou a reconhecer que existe um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ok? Então aqui, irmãos, nós começamos a ver que a humanidade começou a olhar. Agora nós não estamos olhando somente para uma região do Oriente Médio. Agora nós estamos olhando para todo mundo, começou a ver que tinha um Deus diferente no pedaço. Não que Deus foi criado a partir de agora, mas o mundo passou a conhecer o Deus de Israel. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Amém? Amém? Ok. Maior interesse pelas escrituras e pelas profecias e pelo Messias. Por quê? Não tinha mais templo, então só tinha os livros para ler. Pelas profecias, porque como havia profetizado que eles iam ter se tornado cativos e se tornassem, falou assim, olha, as profecias da lei é verdadeira. E pelo Messias para ter um libertador. Ok. Vamos lá. Mas ao final desses dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, tornei a ver entendimento. E bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter, nem dizer, que fazes? Aqui é a oração de arrependimento de Nabucodonosor, quando deixa de ser bicho e se torna homem. Muito bem. Só que o que ocorre? Nabucodonosor teme a Deus. Nabonido, seu filho, o sucede no trono. Nabonido era um deus guerreiro, era um rei guerreiro. E ele pôs-se a lutar nas fronteiras para defender o Império Babilônico. E deixou como príncipe regente Belsazar. Ok? É tanto, irmãos, que se nós lermos no texto de Belsazar, quando vê a escrita na parede, diz, você será o terceiro no reino. Ele não promete a Daniel que ele seria o segundo no reino. Por quê? Porque o primeiro era o imperador Nabonido, filho de Nabucodonosor. Ele era o príncipe regente, o segundo do reino. Então ele só podia oferecer uma posição inferior à dele, que era o terceiro no reino, certo? O que ocorre? Por causa dos pecados de Belsazar, Nabonido perde a batalha no campo e Ciro invade, Ciro e o outro nome do irmão que me fugiu a memória, antes de Ciro nós temos Dário. Dário invade a Babilônia, certo? Desvia o curso do rio, passa por debaixo do rio seco e destrói a Babilônia. Dizem que naquela noite só morreu o rei, certo? Aqui tem a representação do urso com as costelas na boca. Vamos lá. Quem são os reis medos persas? Nós temos Ciro, Dário, Assuero, que casou com Esther. Quem já assistiu aquele filme 300 de Esparta, 1 e 2, conhece um outro Assuero, que é o neto desse Assuero que casou com Esther, que é já o reino medo-persa chegando ao final.
Vamos lá, 70 anos de cativeiro, os reis Círios e Dário governaram Israel. Vamos lá. Permitiram o quê? O que aconteceu? Permitiu, meus amados irmãos, o retorno de milhares de judeus a Jerusalém, certo? E esses judeus voltaram para Jerusalém em 3 grandes caravanas. A primeira caravana veio com Zorobabel, que era o governador da genealogia de Jesus. Zorobabel era príncipe descendente de Judá. A segunda caravana veio com Esdras, o sacerdote, um livro maravilhoso de ler, irmãos. E a terceira caravana veio com Neemias, que Neemias vê que a coisa não estava boa por causa da fome, da destruição. E ele ouve o chamado das pessoas e dos seus irmãos e vai servir. E aqui, irmãos, sobre Neemias, tem um fato muito interessante. Tem um fato muito interessante sobre Neemias, irmãos. Qual que é? Não existe, irmãos, nenhuma profecia. Não existe nenhuma profecia para Neemias fazer o que fez. Não existe nenhuma unção do céu descendo para Neemias fazer o que fez. Claro que o Espírito Santo moveu nele, mas Neemias fez 2 coisas. Ele ouviu a necessidade e agiu, porque ele sabia que a palavra estava do lado dele. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Nós não devemos ser independentes da voz de Deus, mas ontem eu preguei sobre isso. Se a Bíblia está mandando, eu tenho que crer e obedecer e ponto final. Ai, Senhor, será que é da vontade de Deus que eu evangelize, ó Pai? Ô, irmão, tá fora. Tá fora. Quando Deus quiser que você não evangelize, ele vai fazer igual fez com o apóstolo Paulo. Ó, eu quero que você vá para outro lugar. Enquanto Deus não fala, a gente obedece. Certo? E muito difícil ele vai falar contra a sua própria palavra. Nesse período houve a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros da cidade, cumprindo uma profecia sobre Jesus, que quando os muros estivessem de pé, poderia contar 70 semanas para a vinda do Messias. Glória a Deus. Até aqui tranquilo, irmãos? Até aqui tranquilo? Então nós estamos no 2º reino. Tranquilo? Amém? Amém? Sim. Quais os benefícios? Houve uma valorização dos sacrifícios das festas. O pessoal começou a adorar, houve incentivo para isso. Por exemplo, nesse período surgiu uma festa. Qual festa que surgiu no período dos Medos e Persas? Quem sabe? Qual festa que surgiu no período Medo e Persa? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Valendo um ponto, quem sabe? Qual festa? Que aparece no negócio externo. Não, festa? Festa. Que festa que apareceu? Que festa? Qual festa? Alguém sabe dizer que festa que os judeus instituíram no período Medo e Persa? Uma festa que não tinha antigamente. Essa festa foi instituída nesse período. Vamos ler. Quem consegue ler Esther até o final sabe o nome da festa. Quem lembra? Hã? Eita. Qual festa é instituída no final de Esther, irmãos? Não, essa já existia. Que festa que é instituída no final de Esther? Tá na ponta da língua, mas não sai. Oh, Deus. A festa chama, irmão, a festa do Purim, que quer dizer sorte. Por quê? Porque Deus mudou a nossa sorte. Nós íamos ser mortos pelos nossos inimigos e vencemos os nossos inimigos. Essa festa é instituída nesse período, tá, irmãos? Das tribos. Vamos lá. Tem dispersão dos judeus por outras nações, que é a diásporas, com mais sinagogas e expansão da doutrina de um único Deus. Como os judeus puderam voltar para suas terras, além de voltar para Israel, eles se espalharam por todo o mundo, como está em Atos capítulo 2, certo? Que tem judeu de tudo que é canto. Foi nesse período que isso aconteceu. Nós temos como profetas pós-exílicos Ageu, Zacarias e Malaquias.
Certo? Amém? Muito bom. Até aqui tranquilo, irmãos? Tranquilo? Então vamos lá. Tronco de bronze e o leopardo com asa. Irmãos, depois os irmãos leiam a profecia do leopardo. Gente do céu, de todas as profecias da Bíblia, com exceção daquelas que falam sobre Jesus, o Messias, essa é de uma precisão assustadora. Assustadora. Depois os irmãos olham, fazem um exercício de olhar o que Deus fala sobre o Império Grego e o que se cumpre na história. É assim, preciso de ser assustador. Assim como a gente assiste o jornal, essa profecia se cumpre. Vamos lá. Durante o Alexandre o Grande, houve o silêncio profético, exatamente onde nós temos mais tempos de silêncio. Certo? O que ocorre, irmãos? Alexandre o Grande vence. Ele é do reino da Macedônia, do seu pai, Filipe da Macedônia, e ganha nas batalhas marítimas contra os persas. Quem assistiu 300 de Espartas viu, ele consegue unir a Grécia e expande pelo mundo um reino enorme, Quais são os benefícios dele? Ok. Nesse período, irmãos, existem poucas informações. Uma informação que tem interessante sobre esse período, que é uma lenda judaica, que diz que Alexandre o Grande chegou às portas de Jerusalém para invadi-la e teve um sonho de um sacerdote que dizia para não mexer com o povo. E ele mandou notícia, mandou mensageiros dizendo que aquele povo deveria se submeter a ele, que os judeus deveriam se submeter a ele, mas que ele não faria guerra com aquele povo, porque ele não queria brigar com Deus daquele povo. O que ocorre, irmãos? Alexandre o Grande, ele foi educado por Sócrates, e Sócrates falou que a educação era importante, então ele fazia questão de colocar cultura, ao invés de pegar as pessoas e levarem para a Grécia, como fez os reinos babilônicos, como fez os reinos Medo e Pérsia, ele levava a Grécia para os lugares. E aqui nós vamos ter alguns problemas lá na frente, certo? Então, por exemplo, ele instituiu panteões, ensinava o povo a estudar grego, para que a cultura estivesse impregnada. Certo? Muito bom. Vamos lá. O próximo reino de pernas de ferro é o Império Romano, com 10 chifres, que é parecido com um dragão. Vamos lá. Os personagens principais do Império Romano. Aqui, irmãos, o que ocorre? Deixa eu explicar para os irmãos. O que ocorre? Alexandre o Grande morre e deixa um filho débil, filho criança, e um irmão débil. Então, o reino de Alexandre o Grande é dividido por 4 generais. Desses 4 generais, 2 se sobressaem e travam lutas terríveis. Desses 2 generais que travam, um consegue vencer, uma dinastia vence, tornando o Império Romano. E aí herda todo o conhecimento helênico. O Império Romano é tão assim grego que os deuses romanos não passam de deuses gregos. Por exemplo, na Grécia, nós chamamos o Deus Supremo de Zeus. Em Roma, nós chamamos de... Alguém sabe o nome? Como seria Zeus em Roma? Alguém sabe me dizer? Júpiter. Isso! Poseidon está na Grécia. Na Roma é Netuno. E assim sucessivamente, certo? E aí, irmãos, temos esse Império Romano. O que o Império Romano começa? Ele começa com Júlio César, que é um dos generais africanos
um dos generais egípcios que tomam o império, e aí nós temos a chegada do Salvador, que é a plenitude dos tempos. Roma é dividida em territórios e províncias, e aqui nós temos o Império Romano, dividido em duas grandes capitais. Isso aqui vai acontecer mais para 300 anos depois de Cristo, mas tem Roma e Constantinopla, que são os dois centros. E até hoje nós temos essa divisão. Existe a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, certo? Existe essa divisão. Benefícios, irmãos. Todos os caminhos levam até Roma. O objetivo dos imperadores romanos era facilitar o acesso para que os generais, para que as tropas, as legiões, conseguissem chegar rapidamente em qualquer lugar. Então, todos os caminhos levavam a Roma, estava tudo conectado, certo? Uma obra de engenharia muito grande. Para que essa obra de engenharia acontecesse, houve muito sangue e determinado a Pax Romana. O que é isso? Em localidades romanas teria paz, à custa de muito sangue, mas teria paz. Isso facilitou as viagens, liberdade de comércio, transporte, locomoção, ok? Então nós temos aqui, irmãos, uma definição de cidadania que o apóstolo Paulo tinha, uma definição de transporte, estradas boas e segurança. Todo mundo podia vagar por todo o Império Romano com tranquilidade, E aí o Império Romano construiu aqui algumas aberrações, que é o Coliseu, que foi palco do derramamento de sangue de muitos nossos irmãos. E aqui, meus amados, está a descrição do Império Romano. Tá vendo aqui, ó? Pegando ali a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, certo? Vindo aqui Portugal, Espanha, cadê a Itália? A velha bota, tem a Itália, que é a própria Roma, e aqui Oriente Médio, essa região, aqui é a Itália. E aqui o Oriente Médio, irmãos, aqui é onde tem Israel, Jerusalém, esse é o nosso lugar de interesse. Enquanto isso, em Israel, irmãos, nós temos o seguinte. Vamos lá, deixa eu passar aqui, volta aqui. Vamos lá. Com a helenização, os sacerdotes começaram a se tornar muito gregos, certo? E aí nós temos a primeira revolta, que é a revolta dos Macabeus, que é uma revolta iniciada no final do Império Grego e continuada no Império Romano. Nós temos também a revolta dos Zelotes, que eram povos que viviam isolados, muito isolados, e tinham um ardente ao combate. Por exemplo, Pedro possivelmente era um zelote, porque Pedro sempre andava com espada, certo? Os sicários, irmãos, ele era um grupo mais terrorista. Os sicários vêm de sica, que é um tipo de faca, tipo de espada, e os sicários têm pouca informação sobre eles, mas o que eles faziam? Eles faziam um ataque terrorista. Do nada eles puxavam a espada e atacavam aqueles que eram gregos, romanos ou simpáticos a eles. Certo? Ok. Muito bem. Surgiu correntes doutrinárias, irmãos. Quais são essas correntes doutrinárias? Os saduceus, que era a corrente doutrinária. Os saduceus, irmãos, que era a corrente doutrinária mais grega, certo? Qual que é a diferença dos saduceus? Os saduceus tinham uma característica, irmãos. Alguém sabe dizer qual era a característica dos saduceus? Qual era a característica dos saduceus? Quem já leu o Evangelho aí sabe. Não. Isso. Racionalistas. Eles eram fortemente influenciados pela tradição grega. Então, eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em ressurreição dos mortos, não acreditavam em milagres. Essa era a vida dos saduceus, ok? Os fariseus são conhecidos e eles acreditavam em tudo isso que eu falei, mas tinham muitas tradições,
muitas tradições, muitas tradições. É tanto que o apóstolo Paulo, quando está diante do Sinédrio, ele diz: pela ressurreição dos mortos eu quero ser julgado. Interessante, né? Ali, irmãos, ele não está falando do evangelho. Claro que o evangelho prega sobre isso, mas ele está falando assim: olha, já que eu vou ser julgado, eu quero ser julgado pela tradição farisaica. Eu quero ser julgado pelas leis que eu conheço. Interessante, né? Muito bom. Os essênios, irmãos, eles eram muito parecidos com os zelotes, eles tinham uma doutrina muito rígida, defendia que o sacerdócio tinha se corrompido como de verdade, e os escribas viviam a copiar a lei, e eles foram muito importantes no tempo da sinagoga e ganharam um destaque. Aqui nós temos reis submissos, que eram reis de nome, o Herodes e os seus filhos, eles reinavam sobre toda a Judéia, Galiléia, e aqui nós vemos algumas divisões. Nós temos aqui a Galiléia, temos a Judéia. A Galiléia seria o baixo clero, a zona mais pobre. A Nazaré está na Galiléia, certo? A Judéia era onde tinha as cidades melhores. Aí tem a Idumeia, que era o antigo Edom, e outras Gadara, são essas divisões, e eles eram meia pedra, meia tijolo, eles tinham uma certa origem com o povo, mas ganhou poder por falsa política, por engano, não eram herdeiros de Davi, descendentes de Davi, mas conseguiram se tornar reis, mas eram reis extremamente escravizados por Roma. Ok? 400 anos depois surge de repente um anjo ao altar do templo para um sacerdote fiel, temente a Deus, já idoso e sem filhos, dizendo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor o seu Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. E aí surge o nosso querido irmão João Batista, pregando uma mensagem só: arrependei-vos. Arrependei-vos. Por que eu devo me arrepender? Porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus. Nesse período interbíblico, irmão, nós cremos profundamente que o Senhor é Senhor da história. O Senhor não é somente Senhor da minha vida, não é somente Senhor da minha casa, Ele é Senhor de todo o universo, e toda a história está debaixo da sua mão. Toda história está debaixo do seu trono. Toda história está debaixo do seu poder. Ele, irmãos, usa os meios mais absurdos à nossa lógica para cumprir a sua vontade. Quem escolheria Nabucodonosor para ser um aguilhão contra os pecados do povo? Ou escolheria um rei tão idólatra quanto Ciro para libertar seu povo? Deus tem um controle de tudo e de todos, irmãos. Por isso, rendemos a Ele honra, glória e louvor. Honra, glória e louvor. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Há alguma dúvida sobre esse período interbíblico, irmãos? Claro que isso, assim, isso aqui é só um pincelar, né? Porque para estudar isso, nós gastaremos, assim, uma matéria, um semestre só para estudar período interbíblico. Necessitaríamos, assim, de ver todas as contribuições. Foi nesse período, irmãos. Se você ler a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Malaquias, você não vai encontrar um Messias guerreiro. Você não vai encontrar um Messias no trono. Você não vai encontrar, irmãos, essa necessidade de um Messias libertador. Você acaba Malaquias, fala assim, Deus vai vir cuidar do povo. Aí você acorda em Mateus
com um povo com uma ânsia de um rei guerreiro. Pois é, nesse período. Porque os macabeus se levantam e falam assim, assim como se levantou Judas Macabeus, assim como se levantou os macabeus que lutaram pela nossa liberdade, o Messias será mais poderoso e lutará. Entendeu, irmãos? E entre várias outras coisas. Nesse período nós temos várias outras questões. Então, isso aqui é só para... Perdão, Santos. Isso aqui é só para nós termos uma ideia de o que aconteceu e que Deus é o Senhor da história. Amém? Amém? Glória a Deus. Há alguma dúvida, irmãos? Algum comentário? Algum fato que os irmãos querem trazer? Se não. Oh, glória. Que bênção. Então tá, meus amados irmãos. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Já disponibilizei o link dessa matéria. Essa matéria nós temos hoje,